Então nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, o livro de Mateus, que é um dos livros, o mais antigo livro do Novo Testamento. E nós estamos estudando capítulo por capítulo, versículo por versículo, desde o primeiro. Primeiro capítulo, primeiro versículo. E já estamos no capítulo 9, versículo 25. Estudando sistematicamente, versículo por versículo. Às vezes, mais de uma reunião, nós gastamos com o mesmo versículo, né? Já há algumas semanas, coincidentemente ou não, desde que nós começamos a registrar as reuniões em vídeo para poder postá-las na internet, né? Que nós estamos estudando a passagem da cura da filha de Jairo. E no meio desse processo, a cura da mulher hemorroíça. O versículo 25 é o penúltimo versículo dessa passagem. Quer dizer, então, que na semana que vem, se nós conseguimos terminar o 25 hoje, né? Na semana que vem, nós vamos fechar essa passagem. Então, na semana que vem, a filha de Jairo estará curada. Tá bom? Qual que é o versículo de hoje, o 25? Vamos ler? Quando, porém, foi expulsa a turba, após entrar, segurou a mão dela e a mocinha se levantou. Vamos lembrar o contexto, gente? Então, Jairo busca Jesus. Jesus se encontrava num banquete, numa ceia, na casa de Mateus, o próprio evangelista, e ele busca Jesus pedindo socorro, pedindo amparo. Então, o próprio versículo que nós vamos estudar hoje começa com a palavra quando. Isso pressupõe que o evento que nós vamos estudar hoje situa Jesus dentro de um período, de um tempo. Esse período, né, que se dá aí no início da passagem até o final, esse período começa quando Jairo busca Jesus para socorrer a sua filha, que na narrativa de Mateus já se encontrava morta, fisicamente morta. Assim pensavam, né, gente? Assim as pessoas imaginavam, o próprio Jairo imaginava. Então, a narrativa começa ali. É um processo. Entendeu? É um processo que se inicia com o pedido de socorro, com o pedido de auxílio. Depois nós temos um período de deslocamento de Jesus da casa de Mateus até a casa de Jairo, que é justamente o período em que se dá a cura da mulher hemorroíça. E aí tem a fase final dessa descrição, que é quando Jesus chega à casa de Jairo. O que Jesus encontra? Quem já está estudando aqui com a gente? Os flautistas, as carpideiras, né, as mulheres chorando, os familiares da menina, do Jairo, os servos da casa dele, os amigos da sinagoga, enfim. Cafarnaum era uma vila muito pequenininha. Jairo era uma personalidade, era o chefe da sinagoga, o líder da comunidade religiosa local. Aliás, por se tratar da comunidade judaica, era o líder de toda a comunidade. Então ele era uma pessoa querida por todo mundo, imagino eu. Então a casa estava cheia, era uma turba, uma multidão. Jesus chega e fala, que beleza, olha, a casa é cheia, que bom, mais gente vai testemunhar o meu poder, é isso? Não. Semana passada, no versículo 24, a gente viu qual foi a primeira providência de Jesus em benefício do Jairo, em benefício da família do Jairo, sobretudo em benefício da menina, da mocinha. Ele pediu, não sei se governador espiritual do orbe pede alguma coisa, né? A não ser que esteja pedindo a Deus, mas ele determinou, ordenou, acho que é a palavra mais apropriada, que todos aqueles que estavam tumultuando o ambiente saíssem da casa. E aí começa a narrativa de hoje. Quando, porém, foi expulsa a turba,
após entrar, segurou a mão dela e a mocinha se levantou. É o versículo que nós vamos estudar. Correto? Então, não existe socorro possível quando nós falamos em espiritualidade que primeiro não passe por um processo de saneamento mental. Se nós estamos falando de enfermidade espiritual, se nós estamos falando de enfermidade mental, e todos nós, sem exceção, temos algum grau de enfermidade mental, tem algumas que precisam de intervenção clínica. Outras são controláveis. Outras se manifestam no dia a dia de forma aceitável, né? Ou mais comum, mais usual, né? Tão comum que nem parece loucura, mas é. Perante o conceito de saúde, da espiritualidade, nós cometemos vários devaneios ao longo do nosso dia. Então não há socorro possível sem primeiro um processo de higienização da vida mental. Como não é possível fazer um curativo sem antes desinfectar o local. Passar ali um antisséptico, não é isso, Luciano? Né? Para poder desinfetar ali a ferida, as imediações, para em seguida começar a fazer o curativo. Se nós considerarmos que a atuação de Jesus nas nossas vidas é uma atuação cirúrgica, não tem processo cirúrgico que se dê sem que previamente haja limpeza. Quando Jesus entra na casa de Jairo e pede para o pessoal, dá licença, vocês estão perturbando o ambiente. É claro, gente, que corre o risco de uma interpretação literal aqui. É um risco, porque é um negócio perigoso. Se eu entender de forma literal isso aqui, eu vou chegar em casa e pensar, não, aquele parente meu marido que ficou lá em casa, ele é muito perturbado, ele azucrina demais a minha cabeça e eu iniciei um processo de cura espiritual. Então eu vou chegar em casa e vou botar ele para fora. Eu sei que dá vontade. Dá vontade. Mas não tem condição de fazer um negócio desse. A gente não pode entender essa passagem de uma maneira literal. O processo de descrição da passagem, ele tem que ser compreendido na sua profundidade, não na sua superficialidade. O que Jesus está dizendo subliminarmente, através de ações, de gestos, a casa que deve ser limpa é antes a casa mental. E todas as sugestões infelizes, todas as sugestões que sejam negativas, que conclamem ao pessimismo, ao desânimo, devem ser expulsas ou expurgadas do nosso psiquismo. Senão não tem condição de começar. Vou explicar isso melhor. Se nós considerarmos que uma reunião dessa, uma reunião como a que a gente faz toda quarta-feira, é um processo de saneamento espiritual de cada um aqui presente, encarnado e desencarnado, nós não podemos entrar aqui dentro e trazer conosco, na bagagem, na bolsa mental, toda a perturbação e o desequilíbrio do nosso dia de trabalho. Podemos fazer um negócio desse. E é exatamente o estado em que a gente frequentemente adentra uma casa espírita, ou um templo católico, ou um templo protestante. Então lá, Pai nosso que está no céu, santificado seja. E a cabeça, nossa senhora, será que eu desliguei o fogo? Nossa senhora, mas meu marido vai me matar. Nossa, mas também se brigar comigo, ele vai vir com quente, eu vou com o outro fervendo. E a cabeça está ali naquele processo de agitação, de barulho psíquico.
enquanto o corpo está sentado na casa espírita. Não é assim. Entra lá no canal do Ser, põe uma palestra lá na Smart TV, liga, o marido vem brigar com você, e para não escutar o marido brigando ou para pirraçá-lo, você põe no último volume. Você está em condição de assimilar alguma coisa? Sabe? Porque uma palestra espírita, um livro espírita, uma canção espírita, e isso vale para os seus correspondentes em outros ambientes religiosos, não é entretenimento. Palestra do Haroldo não é distração. Romance do Emmanuel não é lazer. Pode até, ser esteticamente, sensorialmente agradável, mas é cirurgia espiritual. A verdadeira cirurgia espiritual. A genuína cirurgia espiritual. Por isso que Jesus expulsa a turba. A gente tem que fazer isso só que mentalmente. Porque abrimos nossas reuniões com uma prece, com a música, né? Sempre falo para vocês, quando chegar, eu já estiver tocando violão, não vão conversar não, vão cantar junto. Se não sabe a letra, vai prestar atenção na letra. Porque a canção antes da reunião, a prece, isso tudo é um processo de higienização. A gente deve começar o dia assim. E a gente começa o dia como? Já estressando porque a esposa roubou a coberta. A Juju não faz isso. Essa é uma situação hipotética. Então a gente já acorda brigando, já acorda nervoso. A gente já acorda com raiva do despertador, Renato. Né? Não tem um que desliga o despertador do celular de bom humor. E aí como é que você começa o dia assim? Não tem condição. Então, primeiro, higienização. Só depois que a casa mental de Jairo foi saneada, é que houve condições reais de Jesus entrar. Olha lá que diz o versículo. Quando, porém, foi expulsa a turba, após entrar, porque é assim, não podereis servir a dois senhores. Para um entrar no templo mental, no templo espiritual, o outro tem que sair. Para a calma, a paz e a serenidade adentrar nosso mundo íntimo, o desespero, o desânimo e a inquietação tem que sair. É incompatível. Não tem como conviver, sabe, dona Joaninha? Tem, seu Luiz? Não tem como. Como é que você fica calmo e desesperado ao mesmo tempo? Não tem como. Para um entrar, o outro sai. Para o Cristo entrar na casa de Jairo, os flautistas da inquietação, as carpideiras do desânimo, tiveram que sair. Entendeu? Entra um, mas tem que sair o outro. Eu me lembro, primeira vez que eu li o livro Renúncia, eu fiquei muito impactado com um conselho que o benfeitor da Alcione, o orientador da Alcione Villamil, pense num negócio desse, gente. O benfeitor do anjo, a envergadura desse espírito. E ele aconselhando e orientando a Alcione antes da Alcione reencarnar. O anjo Alcione reencarnando. Era o Artênio. Ele pega e fala uma frase para Alcione que eu nunca mais esqueci. E eu li isso adolescente, então na época foi um impacto muito grande para mim, sabe? Ele diz assim: Alcione, não poderá haver acordo entre o vício e a virtude. Sabe? Vício e virtude não dão as mãos. Não tricotam junto no nosso mundo íntimo. Se um reina,
Se um desperta, o outro dorme. Aí, para um acordar, o outro tem que dormir. As duas coisas não tem como conviver. Jesus adentra a casa de Jairo, que aqui simboliza o mundo mental de Jairo, e vai dar uma grande lição para Jairo. Porque a gente pensa que essa passagem é simplesmente a cura da filha de Jairo. Não é. É a cura de Jairo. A filha de Jairo funciona, age ali no contexto, assim como a Flávia Lentulus agiu no livro há 2000 anos. A cura era de Públio Lentulus. A filha ali é o canal, é o veículo. É através por meio dela, quem Jesus queria impactar, marcar profundamente para a eternidade era o Jairo. A filha do Jairo ia ter o processo dela também, como deve ter tido. Mas ali naquele momento, a figura em trânsito é Jairo. E normalmente a gente foca a menina, né? É Jairo. O que ao entrar na casa de Jairo, Jesus quer ensinar para Jairo? O que ele quer ensinar para Jairo? Aqui começa, eu considero que aqui começa mesmo o nosso estudo de hoje. Foi apenas uma introdução. Porque a palavra da noite é mão. Mão. A palavra da noite é mão. Vamos lembrar de uma coisa? Uma vez, há um tempo atrás, não é tanto tempo assim, eu compartilhei com vocês uma orientação que o senhor Honório Abreu dava quando encarnado e que ele foi buscar lá no livro Caminho, Verdade e Vida. Isso nasce em Emmanuel. E sei lá onde Emmanuel foi buscar também. Talvez não seja original dele. É altas esferas. Mas o senhor Honório aprendeu com a literatura do Emmanuel, frisou isso. Mérito do senhor Honório é ter frisado isso. Gente, presta atenção nisso. E aí eu compartilhei com vocês a simbologia espiritual na interpretação bíblica que está por detrás de todas as passagens que mencionam os pés. O Emmanuel diz, o senhor Honório frisou, que pé significa sentimento, porque é o que dá base, equilíbrio. Jesus lava os pés dos discípulos, purificando, os sentimentos. E ainda diz para Simão Pedro, se você não deixar que eu lave os seus pés, você não tem comunhão comigo. Ou seja, se você não limpar, purificar seus sentimentos, você não tem comunhão comigo. E nessa passagem, se a gente retroceder lá no primeiro versículo dessa passagem, todo o processo começa porque Jairo se deslocou da casa dele até a casa de Mateus. Ora, alguém que se deslocou de uma casa para outra, se deslocou sobre os seus pés. Então, movido pelos seus sentimentos. E aí Jesus faz o quê? Percorre o mesmo caminho, só que no sentido contrário. Da casa de Mateus para a casa de Jairo. Movido pelos seus sentimentos. Então, o que está em ação ali são os pés, os sentimentos. O sentimento é o que nos move. Porque é os nossos pés que nos levam também para a cena de um crime. O que você estava fazendo no dia tal, quando fulano foi assassinado? É o que se pergunta para o réu. Você estava na cena do crime. Você é o assassino. Ele estava lá porque foi movido pelos seus sentimentos. Só que o que está em pauta hoje no nosso estudo não é o pé.
é a mão. Aqui vem outra dica interpretativa. É 100% em todas as situações? Não, mas é na maioria. Então já ajuda muito a entender o Evangelho, quando você considera a simbologia profunda e espiritual por detrás das menções, das citações que os evangelistas, em geral, fazem à palavra mão. Então, quando essa passagem inicia, Jairo faz um pedido para Jesus. Quem se lembra qual que é o pedido que Jesus faz para Jesus? Tá, mas ele não pede, cura minha filha, ele pede um... Hã? Isso. Jairo pede para Jesus, Senhor, venha, estenda a sua mão sobre a minha filha e ela ficará curada. Ou, em algumas traduções, põe a sua mão sobre a minha filha. Então, no início da passagem, se faz menção às mãos de Jesus. As mãos de Jesus. Mão é realização, trabalho, ação. Tudo que a gente transforma, que a gente modifica, que a gente recria, ou quase tudo, é com o concurso das mãos. A gente escreve uma carta com as mãos, a gente faz comida com as mãos, a gente se maqueia com as mãos. Minha esposa veio se maquiar no carro, eu falei, e se eu frear o carro, o que acontece? Né? Ela falou para mim, eu tenho prática. Então, são mãos que já fizeram aquele procedimento várias vezes. Então, mão representa a nossa capacidade de operar, de agir, de realizar, de produzir, de recriar, de transformar. E eu usei a palavra recriar porque, em última instância, só quem cria é Deus. O homem recria. Nós somos co-criadores. Então, mão é trabalho, é realização. Jesus para diante da menina e o que ele faz? Segurou a mão da menina. O que Jairo queria que acontecesse com a sua filha? Que ela se curasse, que ela se salvasse. E Jesus indica o caminho da salvação. Jesus aponta. Como é que alguém se salva espiritualmente? Para se levantar, primeira coisa, o que tem que acontecer? Trabalho. Ao pegar as mãos da menina, ele está dizendo para o Jairo, para a menina, para o Luísio, né? Para a Joana, para o Donzinho. Está dizendo, olha, ninguém se ergue. Ninguém se levanta da própria enfermidade espiritual, da própria condição de paralisia moral, se não for através do trabalho. Aí o companheiro que está lá em casa, está na sua casa, no YouTube, uma hora dessa, no celular, assistindo essa reunião nossa, está feliz da vida, porque ele trabalha 3 períodos. Trabalha no banco, de manhã e de tarde, e de noite ele dá aula na faculdade. Ele é médico e dá plantão no final de semana, inclusive. Então ele trabalha 7 dias por semana. 16 horas por dia. Chega em casa e vai trabalhar mais. Está feliz, Davi? Estou salvo. Estou salvo. Bom, a gente já sabe que o caminho da salvação, e fazendo uma observação, hein? Que a gente já comentou na semana passada. Salvar-se não é só despertar. Salvar-se é despertar e erguer-se, verticalizar-se.
Porque despertar é despertar é a tomada de consciência. Eu sou um espírito imortal, fui criado para a evolução, Deus quer o meu bem e eu preciso corrigir meus defeitos morais. Isso é o despertar. Isso é abrir o olho de manhã. Só. Agora, começar a transformar a realidade de vida, começar a modificar a realidade de vida, isso é erguer-se. Só tomar consciência do que deve ser feito é despertar. Começar a transformar a própria existência íntima, mundo interior, isso é levantar-se. E o caminho para levantar-se exige ação. Existe o que o senhor Honório chamava de caráter operacional da nossa existência. Exige movimento. Sair da inércia. Trabalho. O que não fica claro para muita gente, e por isso eu mencionei o sujeito que está feliz da vida porque trabalha 3 períodos, o que não fica claro é que tipo de trabalho reergue a alma. Qualquer trabalho melhora a vida de qualquer pessoa. Ponto. Só que existem trabalhos que melhoram a vida exterior e existem trabalhos que melhoram a vida interior. Existem os trabalhos que dão qualidade de vida externa e aqueles que dão a qualidade de vida interna. Então, alguém que trabalha 3 períodos no trabalho remunerado, ele está fazendo isso para ser remunerado. E a boa remuneração vai trazer para ele o conforto de um bom carro, de uma boa casa, de um bom sapato, de um bom computador, de poder passear no final do ano. Mas não é garantia para ninguém de paz íntima, de conforto espiritual. Olha, gente, eu comecei a fazer pilates e converso muito com meus colegas de de exercício. Converso muito com eles. E encontro muitos deles, pessoas de boa condição financeira, falando para mim, menino, alguns com 60, 70, tem um senhorzinho quase 80 anos, falando para mim, menino, você tá novo, não acaba com o seu corpo físico, não. Não vale a pena correndo atrás de dinheiro. Cuida da sua saúde, cuida da sua família. Contei para a Ju de um senhorzinho que falou, olha, eu tive que fazer uma cirurgia na coluna, porque eu não parei para prestar atenção nas necessidades do meu corpo. Gente, quem não consegue prestar atenção nas necessidades, nos clamores, nas dores do próprio corpo, é capaz de sentir, perceber e estar atento para as necessidades e as dores do próximo? O sujeito não consegue prestar atenção na coluna gritando, me socorre, me ajuda. Ele está sensível, ele é capaz de ouvir o sofrimento do outro? Então, o trabalho que nós estamos falando aqui e que Jesus está indicando para o Jairo e para todos nós é o trabalho. É o trabalho que deve acompanhar o trabalho exterior. E é aquele trabalho do qual nós somos mais carentes, mais necessitados. Vamos ver qual que é o trabalho? Bom, eu amo a Revista Espírita. E aí, num dia desses, folheando a Revista Espírita, de março de 1862, edição de março de 1862, eu encontrei na parte Dissertação dos Espíritos um texto de Santo Agostinho, que se chama A Vinha do Senhor. A Vinha do Senhor.
Um texto extremamente poético, uma obra de arte de Santo Agostinho. Texto cheio de simbologia, um texto cheio de poesia, e porque tem muita metáfora, você tem que ler ele, mas complementar com outras leituras. Então eu peguei um trechinho desse texto, gente, o inicial, onde Santo Agostinho diz assim: todos, enfim, virão trabalhar na vinha. Virão trabalhar na vinha. Já os vejo, chegam numerosos, ei-los que acorrem. Vamos à obra, filhos. Quer Deus que todos vós trabalheis. Semeai, semeai, e um dia colhereis com abundância. Esse é o texto de Santo Agostinho. Primeiro, ele não inicia o texto dizendo: todos, enfim, irão para a vinha. Ele diz: virão. Virão. Então, pense. Você é o trabalhador que o Santo Agostinho está mencionando. Você diz: irei para a vinha ou virei? Onde é que está a vinha? Porque se é o irei, ela está em algum lugar além de mim. Agora, se é virei, ela está em mim. Onde é que está a vinha do Senhor? Em mim. Dentro de mim. Luiz, você tem certeza do que você está falando? Porque é muito sério isso. No final do parágrafo, ele diz: quer Deus. E nós já estudamos aqui também, baseados no capítulo Vontade do livro Pensamento e Vida, que vontade é o querer de Deus. A vontade é o querer de Deus. A nossa vontade está mandando a gente trabalhar numa vinha interior, íntima. É isso mesmo? É muito sério isso. Está botando palavras na boca do Santo Agostinho. Bom, depois desse texto da Revista Espírita, depois não, antes dele. Esse vem depois. O texto de Santo Agostinho que mais me impressionou dentro da literatura espírita, até hoje, está no Livro dos Espíritos como resposta para a questão 919. E o comentário de Santo Agostinho para a pergunta de Allan Kardec justifica, explica o texto da Revista Espírita, da vinha interior. Vamos lá? Pergunta Allan Kardec: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? A pergunta é: se o que traz sofrimento para o mundo é o mal, como é que o homem vence o mal? E a pergunta é ainda mais precisa. Viu, seu Luiz? A pergunta é: nesta vida. Então, Allan Kardec está fazendo um questionamento sobre um processo, ele quer conhecer, saber as minúcias, os detalhes de um processo que é emergencial e urgente. Não é um processo para depois, para amanhã. É para hoje. O hoje do espírito, que é a presente existência, a presente encarnação. O que eu devo fazer para que nessa encarnação eu vença o mal? Se você usar um pouco de bom senso, você vai conseguir perceber que
Allan Kardec não está falando sobre uma vitória sobre o mal em escala planetária. Porque ninguém vai vencer o mal da humanidade numa existência, numa vida. Qual é o único mal que eu posso começar a combater e ter vitórias substanciais ainda nessa existência? Qual? O mal interior. Nós não entendemos o que Kardec perguntou, mas Santo Agostinho entendeu. E é por isso que ele responde. Um sábio da antiguidade, ele está falando de Sócrates, né? Na verdade, o que estava, a inscrição que estava no pórtico do oráculo de Delfos, da cidade de Delfos. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Então Kardec pergunta, como é que eu venço o mal já nessa existência em mim? Santo Agostinho deu a receita. Primeiro, se conheça. Kardec entendeu. Mas Kardec, ele tinha que dar a cara a tapa, porque era um professor, um educador. Então ele faz uma 919A, ele faz um adendo, faz uma perguntinha dentro da pergunta, pensando em quem não entendeu. Ele pergunta assim: conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Tá, como é que faz isso? Explica isso melhor. Já tem, né, nessa ocasião, já tem 2.500 anos, quase 2.500 anos, que Sócrates falou isso e ninguém entendeu isso ainda não. O que é esse negócio de conhece a ti mesmo? Acho que o Santo Agostinho fez assim. E, gente, ele entregou para a humanidade a chave da felicidade. Bem lembrado, Adriano. A chave da felicidade. Porque ele pega e responde assim: fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Olha, a pergunta de Kardec: como é que eu venço o mal já na Terra? Santo Agostinho responde: fazei o que eu fiz quando eu estava na Terra. O que ele fez? Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Começa aí, tem mais coisa. Nós estamos então aqui falando de um trabalho consciencial. Se o Santo Agostinho está dizendo, interrogue a sua consciência, isso é extremamente trabalhoso. É um trabalho de natureza consciencial, não é um trabalho de natureza profissional. É um trabalho que se dá na intimidade de cada criatura. Intransferível. E íntimo. Qual que é a pergunta? Se não faltara algum dever. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Sabe por quê, gente? Porque quando eu deixo de cumprir algum dever, inevitavelmente eu prejudico alguém. Se eu deixo de cumprir um dever, alguém vai ser prejudicado porque eu fiz isso. Ou porque eu não fiz. Antes de dormir, vai lá da hora que você acordou, da hora que tocou o tal do celular indecente, e começa a buscar na memória o seu dia, todinho. Entendeu, vó? E aí você vai mapeando, naquela hora não cumpri meu dever. Quem saiu prejudicado por minha causa? Aí isso vale para o dever profissional, isso vale para o dever civil,
para o dever familiar, para o dever comunitário, para o dever matrimonial, para o dever filial, né? Para o dever com o corpo, com a saúde do corpo. Então, se alguém saiu prejudicado porque você deixou de cumprir o seu dever, isso deve ser contabilizado, registrado e declarado, não é, dona Joana? Né? Tem que fazer lá o inventário do dia e tem que declarar isso. Declaro que às 11h32 eu tinha o dever matrimonial de elogiar o esforço da minha mulher com o almoço. Mas eu não cumpri esse dever e ainda disse que o arroz estava meio salgadinho. Ela comeu chorando e salgou mais ainda o prato dela com as suas lágrimas. Até fui poeta agora, hein? Agora, ainda bem que gravou, hein, Paulo? Ainda bem que gravou, né? Então, aquilo está contabilizado. Eu já sei que para o dia seguinte eu já tenho uma tarefa. No mínimo, me desculpar. Sinceramente. No mínimo, me desculpar. E na melhor das hipóteses, e é o ideal, não repetir a mesma falha. É simples. Simples assim. Simples assim. Ó. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Gente, reforma lembra o quê? Uma metáfora que nós estamos usando já há 3 semanas. O que normalmente a gente reforma? O quê? Casa. Né? A gente reforma a roupa, reforma a casa. Mas tem uma reforma aí que dá um transtorno danado. Quem já passou por isso sabe. Reforma de casa é um transtorno. Mas é necessário. Porque é o lugar onde você mora. Você pode até reformar a roupa. Mas se a parede estiver mofada, vai mofar a sua roupa também. Então, a casa é um lugar que periodicamente deve passar por uma reforma. No caso da casa mental, essa reforma, segundo Santo Agostinho, deve ser, no mínimo, diária. Mas quando a gente tiver treinado, de hora em hora. De minuto a minuto. Né? Até que a gente consiga viver numa mansão espiritual, edificada pelo nosso trabalho consciencial. Aí ele continua. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Então, todo dia, antes de entrar no emprego, o que a gente pede para Deus? Deus, me ajuda. Deus, me abençoa a ter um bom dia de trabalho. A gente não quer falhar na execução da nossa profissão. Não é assim? Esse mesmo concurso que Deus nos oferece, quando a gente vai dar uma aula, quando a gente vai lá para a Receita Estadual, quando a gente vai dirigir um ônibus, ele também vai nos ofertar quando a gente for realizar o trabalho consciencial. Nós não estaremos sozinhos. Nós não estaremos sozinhos. Se eu encontrar alguma dificuldade de reconhecer as falhas do dia, meu espírito protetor vai me ajudar a reconhecê-las. E a voz íntima de Deus vai falar comigo. Vai me ajudar. O que eu não posso é expulsa Deus e o anjo protetor
da vida mental e traz de volta os flautistas. Porque quando os flautistas estão fazendo barulho, eu não escuto a consciência. Tem gente que quer agitação mental. Está sempre buscando uma agitação mental. É fuga. É fuga. Quando a minha cabeça está demasiadamente ocupada pelo burburinho e o barulho da corrupção de Brasília, eu não ouço a voz de Deus apontando as minhas corrupções diárias. Eu fico surdo para elas. E aí eu fico com a ideia de que eu vou conseguir limpar Brasília. Mas a minha casa mental vai permanecer imunda. Cheia de rato, de cupim. Bom, terminando essa resposta, ela é ontológica. Vamos até o fim. Perguntai ainda, se aprovesse a Deus. Gente, essa pergunta é um tiro de escopeta na nossa consciência, sabe? Eu falo por causa do barulho, sabe? Uma explosão de dinamite, um rojão. Perguntai, se aprovesse a Deus chamar-me nesse momento, se eu tivesse que retornar para o mundo espiritual agora, desencarnar agora, espera a prece final, gente, pelo menos, né? Se eu tivesse que desencarnar agora, nesse momento, teria que temer o olhar de alguém? Ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Se eu tivesse que voltar para a vida espiritual agora, eu ia ter que abaixar a cabeça para alguém que foi antes de mim? Né? Tem um familiar nosso, familiar meu, que ela é um pessoal lá de Belo Horizonte. Eles falavam, a mulher falava uma coisa bonita, minha avó vai lembrar disso. Ela dizia assim, que nunca ela dormia brigada com o marido dela. Nunca. Eles podiam quebrar o pau o dia inteiro. Quebrar a casa o dia inteiro. Mas antes de dormir, ela chegava perto dele e fazia as pazes. Aí minha avó perguntava, por quê? Porque eu tenho medo de no outro dia eu acordar ele não. Como é que eu vou conviver com isso? Então, sempre que a gente se indispor com alguém, sempre que a gente prejudicar alguém, corre e reconcilia. Porque se esse alguém desencarnar antes dessa reconciliação, o reencontro só vai acontecer no mundo espiritual. E aí vale a pergunta do Santo Agostinho. Eu vou conseguir encarar ele no olho? Gente, esse é o trabalho. Esse é o trabalho que Jesus indicou nesse versículo. Quando ele segura a mão da menina, imagina que ele olhou no olho de Jairo, no olho da mãe da menina, deviam estar só eles. E deu a dica. Quem quiser se verticalizar, ficar de pé espiritualmente, trabalhe. Mas trabalhe consciencialmente. Todas as noites antes de dormir. Esse trabalho. Nós trabalhamos muito assim? Hein? Mas são preguiçosos para isso, que Nossa Senhora, né? O sujeito às vezes é um touro de realização, assim, sabe? Um trator, movendo o movimento espírita. Faz evento, faz sopa, faz paletózinho para os bebês, carentes, sabe? Constrói creche, constrói hospital, constrói escola, constrói centro, destrói centro. Humilha as crianças.
exige dos idosos. Por quê? A realização está sendo só com as mãos de carne. Enquanto as mãos morais estão cruzadas, fechadas, mirradas, inoperantes. Bom, eu achei, gente, uma pérola na literatura de Humberto de Campos. Livro Contos e Apólogos, a lição 33, intitulada A Estrada de Luz. Por que eu estou dizendo que é uma pérola? Porque ela vai nos conectar hoje intimamente ao nosso estudo irmão mais velho. Né? Eu chamo Haroldo de meu irmão mais velho. Então, ao estudo que o ser realiza na quinta-feira com Gênesis. Porque essa lição, Estrada de Luz, de Humberto de Campos, é uma parábola, é um conto de Humberto de Campos, em que ele faz todas as conexões possíveis com a epopeia da família de Adão e Eva. E a família de Adão e Eva é a família humana. Nós somos o clã de Adão. Nós somos a descendência de Adão. Isso porque nós não vamos pensar no Adão enquanto uma pessoa, sabe? Não, nós estamos falando do Adão simbólico. Nós estamos falando da raça adâmica, aquela que é mencionada lá no livro A Gênese, de Allan Kardec, que é mencionada no Livro dos Espíritos. Nós estamos falando dos pioneiros, daqueles que nos precederam nas conquistas civilizatórias. Praticamente todos vindos em levas migratórias de outros planetas. Vieram contribuir com a humanidade terrena. Muitos, a maioria, já retornou para suas casas planetárias. Mas deixaram aqui um legado. E aí Humberto de Campos criou essa história, que eu vou fazer questão de compartilhar com vocês. Vocês vão ter um pouquinho de paciência, vocês, o pessoal de casa, porque eu não posso deixar aqui perder uma linha. Tá bom? Então vamos escutar essa história, depois ler em casa, mas fazendo conexões com Adão. Olha como começa. Quando o primeiro homem desceu aos vales e aos montes da terra, sentiu que a miséria lhe entravava todos os passos. Entristecido, ante a contemplação de pântanos e desertos, voltou receoso ao trono do Senhor e rogou em voz súplice: Pai misericordioso, compadece-te de mim, a indigência persegue-me, socorre a minha extrema pobreza. E o Todo-Poderoso, prometendo-lhe proteção e carinho, recomendou-lhe trabalho para as mãos. O homem tornou a gleba escura, triste, e agiu corajosamente. Improvisando utensílios rústicos, distribuiu as águas, drenou os charcos, selecionou as plantas frutíferas e conseguiu edificar o primeiro ninho doméstico. Pausa. Então, a primeira necessidade desse pioneiro civilizatório, desse primeiro homem na Terra, foi a de ordem material. Ele queria sair das cavernas. E aí, qual foi a orientação da divindade, do Todo-Poderoso? Trabalho para as mãos. Olha só. Isso tem alguma coisa a ver com isso de hoje, gente? Vocês acham? Porque às vezes não. Né? Trabalho. Aí ele drenou o pântano, irrigou o deserto, construiu diques, represas, fertilizou a terra, extraiu a rocha, construiu a casa. Trabalho para as mãos. Pronto, cessou a evolução, a civilização estava ótima lá no Egito. Não. Instalado, porém, na casa simples,
reconheceu que a ignorância lhe assombrava a imaginação. Amedrontado, com as inibições espirituais que o sufocavam, regressou ao céu implorando: Senhor, Senhor, minha cabeça jaz em trevas, auxiliai-me, dá-me claridade ao entendimento. E o todo-sábio, reafirmando-lhe o seu amor infinito, aconselhou-lhe o trabalho do pensamento. Atendendo à indicação, o homem passou a observar com redobrada paciência os fenômenos que o cercavam, adquirindo preciosas lições da natureza e criando com esforço próprio os primeiros livros de pedra. Então, a necessidade agora era intelectual. O homem não queria só viver com conforto. Ele queria entender o mundo, entender o orbe, entender a natureza. E aí qual foi a recomendação divina? Trabalho com pensamento. De novo trabalho. E daí surgiu, por exemplo, o Código de Hammurabi, na Mesopotâmia. Os primeiros livros de pedra, né, nas tábuas de argila, a escrita cuneiforme. Continuando. Quase que eu empolguei e comecei a trabalhar aqui, dando aula. Hoje não. Estou de férias. Ilhado, todavia, em tarefas e estudos, experimentou o anseio de exteriorizar-se e voar. A solidão amargava-lhe o espírito. Aspirava à comunhão com os outros seres. Anelava penetrar os segredos do firmamento. Depois de muitas lágrimas, retornou ao paraíso e pediu em pranto: Pai, estou sozinho, ampara-me, ajuda-me a fugir do cárcere de mim mesmo. O Todo-Poderoso, afagando-lhe a fronte, abençoou-lhe a presença e receitou-lhe o trabalho dos sentidos. O homem surpreso mobilizou os recursos dos olhos, dos ouvidos, e contemplando as estrelas luzentes, mirando as flores, auscultando a beleza das pedras e dos metais, e ouvindo as vozes das fontes e dos ventos, descobriu a arte, em cuja companhia pôde afastar-se do mundo em espírito na direção das esferas superiores. Então agora a necessidade era uma necessidade estética. O homem queria o prazer estético, queria contemplar o belo e conseguir reproduzir o belo. Deus recomendou o trabalho dos sentidos, de prestar atenção visual, auditiva, nas obras de arte que Deus deixou no mundo. E surgiu assim a arte. Rodeado de enorme descendência, passou a ser visitado pelo cortejo de variadas enfermidades. Espantado com a ruína física dos filhos e dos netos, recorreu aflito ao Senhor, suplicando lacrimoso: Pai amado, as moléstias devastam-me a casa. Que será de mim? Assiste-nos com a tua compaixão. O Todo-Amoroso sorriu compassivo, reiterou-lhe a promessa de auxílio e recomendou-lhe o trabalho do raciocínio. Examinando detidamente as plantas e os minerais, o homem conseguiu a formação de numerosos remédios para combater as doenças que o vergastavam. A necessidade agora era corporal, era a necessidade de medicina. E aí veio o raciocínio, o trabalho com cálculo, com a medição, com o exame, e surgiu a ciência médica. E agora vamos encerrando. Mais tarde, com o aprimoramento da paisagem e com a prosperidade dos seus bens, foi assaltado por diversas tentações. A inveja, o orgulho e a vaidade sopravam-lhe aos ouvidos os mais estranhos projetos. Aflito, procurou o Todo-Divino e solicitou amargurado: Senhor, gênios perversos me atormentam a vida, fortalece-me contra a loucura.
O todo-generoso acariciou-lhe a cabeça trêmula e indicou-lhe mais trabalho para a atenção. Mais trabalho para a atenção. O homem tornou a terra imensa e procurou fugir de si mesmo através da atividade incessante, instituindo novas colônias de serviço para a multiplicação das tarefas gerais, garantindo com isso a sua harmonia mental. Orai e vigiai. Então ele começou a trabalhar mais, redobrou o trabalho e começou a projetar a mente no trabalho. Porque às vezes a gente está com a mão ocupada, mas a cabeça não está lá. Ah, vou lavar a louça para esquecer desse problema. Lava a louça chorando. Não é? Dias rolaram sobre dias. De Adão até hoje foram 6.000 anos, aproximadamente. Depois de muitos anos, já encanecido, notou que os seus inúmeros descendentes surgiam irritados e desarmônicos a propósito de, anotem, inutilidades e ilusões. A discórdia armava entre eles perigosos abismos. Pausa. O nosso mundo é um mundo de inutilidades e ilusões. Nós atribuímos utilidade a coisas completamente inúteis. E essa é a nossa grande ilusão. Eu não vou nem citar, sabe? Eu vou deixar cada um fazer seu exame aqui, seu exame em casa, do pessoal da internet. Porque isso aí é de fora o íntimo. Eu é que vou examinar o que é, nesse contexto, nessa vida, que é inútil. Mas nós estamos cheios de coisa inútil nos nossos guarda-roupas, armários, nas nossas garagens, nos nossos apartamentos, nas nossas bolsas. Coisas inúteis. Em função de cultuar como útil o que é inútil, eu encho a minha cabeça de ilusão. Como a minha cabeça fica cheia de ilusões, não tem espaço para lucidez nela. E aí, essa cabeça insana, perturbada, discórdia armava entre eles perigosos abismos. Sabe? Todo mundo aqui tem acompanhado os processos de discórdia entre pessoas por causa de partido político, por causa de time de futebol, por causa de agremiação religiosa. Discórdia. Porque são corações apegados a coisas inúteis. Nós estamos falando de utilidade para o espírito. O que é realmente útil para a minha evolução, para o meu aperfeiçoamento moral. Se a gente for fazer um inventário de tudo que nós usufruímos, não vou dizer possuímos, porque essa posse é ilusória, né? Mas de tudo que nós usufruímos, daquilo que realmente contribui para que eu seja um ser humano melhor, pouca coisa vai restar. Livro eu tenho certeza. Mas não todos. Mas não todos. E aí encerra. Torturado, o infeliz demandou a casa do Senhor, mas reparou com surpresa que o paraíso elevara-se além das estrelas. Triste e cansado, orou em lágrimas ardentes. O todo compassivo não veio pessoalmente ouvir-lhe a súplica, mas enviou-lhe um mensageiro aureolado de bondade e de luz, que lhe falou carinhosamente: volta ao mundo, em nome do Senhor, e trabalha constantemente. Trabalha constantemente. Tá, mas ele já não tinha trabalhado com as mãos? Ele já não tinha trabalhado com o pensamento? Com o raciocínio? Não tinha trabalhado com a vigilância íntima para não
para não tropeçar moralmente? Que trabalho que faltava? Se teus filhos e netos, e vizinhos, e irmãos, e colegas de serviço, se desentendem uns com os outros, dá trabalho ao teu coração. Amando, perdoando, servindo, ensinando sempre. É o trabalho. É o mais especial de todos. Porque eu posso até realizar o trabalho da vigilância moral, que é um trabalho íntimo, de não cometer erros. Ou seja, de não roubar, de não matar, de não passar no sinal vermelho, de não sonegar imposto. Mas se eu sou excessivamente duro, rigoroso, cruel até, com o pecador, meu coração não trabalhou. No perdão, na indulgência, na paciência, na compreensão. Não trabalhou. Oi? Ego. Ego, sim, é um culto ao ego, né? E aí falta alteridade. Falta trabalhar em benefício da redenção do outro. Eu estou salvo. Mas o que eu fiz pela salvação do outro? Vai e constrói, segue e atende ao progresso. Avança, marcando a tua romagem com sinais imperecíveis das boas obras. O trabalho, olha só, gente, o trabalho entre as margens do amor e da reta consciência é a estrada de luz que te conduzirá ao paraíso, a fim de que a terra se transforme no divino espelho da glória de Deus. Olha que curioso. Ele queria saber como é que ele chegaria aos céus, como é que ele chegaria à glória de Deus. E a resposta do benfeitor foi como ele faria para a glória de Deus chegar até ele. Porque o nosso trabalho não é o de se livrar da terra. Tem gente que é assim, eu vou ser bem bonzinho, trabalhar no movimento espírita, para eu não precisar reencarnar no Brasil mais. Na próxima encarnação, se Deus quiser, se eu tiver mérito, Deus vai deixar eu reencarnar na Suíça. Tudo é limpinho, tudo funciona, o ônibus não atrasa, né? A saúde pública é uma beleza, tudo perfeitinho. O seu esforço não é trabalhar para merecer reencarnar na Suíça. É o de transformar o Brasil na Suíça. E não é chicoteando quem joga papel na rua. Não é amaldiçoando o motorista que atrasa no ônibus. É amando o perturbado, o desequilibrado, o desorientado, o desonesto, o corrupto, o bandido, o criminoso, amando. Porque a única força capaz de transformar um espírito perturbado é a força do amor. Não tem outra. Não há rigor da lei. Não há condenação pesada que transforme verdadeiramente um corrupto. Só amor de mãe. Quem vai transformar todos os corruptos do Brasil não é o juiz Sérgio Moro. São as mães espirituais desses corruptos, orando por eles na vida espiritual. E aceitando 2, 3, 10 vezes esses corações dentro do próprio ventre. O Haroldo gosta sempre de lembrar uma coisa que o Chico falou para uma mãe. Acho isso lindo, né? Quando uma mãe chorava por causa do sofrimento do filho, e o Chico falou para ela,
minha filha, ora. Ora, minha filha. Porque a oração de uma mãe é capaz de arrombar as portas do céu. Então, gente, o versículo de hoje é um versículo que fala sobre trabalho. O movimento espírita trabalha muito, mas tem um trabalho que nós estamos precisando realizar mais ostensivamente, que é o trabalho da oração pelo perturbado, da oração pelo obsidiado e o trabalho diário, indicado por Santo Agostinho na questão 919, de autoexame, de autorreflexão, de passar em revista todas as ações do dia. Só quem trabalhar dessa forma vai ser capaz de se reerguer como a filha de Jairo foi capaz de se reerguer. Quando, porém, foi expulsa a turba, após entrar, a mão dela, segurou a mão dela e a mocinha se levantou. Jesus vai segurar a mão de cada um de nós e nos conclamar o trabalho. E então, abraçando o trabalho íntimo, interior, nós vamos conseguir essa tão sonhada salvação que as igrejas professam há tantas décadas, né? Salvação, Jesus salva. Jesus salva, tem que trabalhar. Todo dia, antes de dormir. Eu prejudiquei alguém? Eu causei sofrimento a alguém? Esse é o trabalho que salva. Se você quer acordar quem está indo no vale sombrio, na escuridão da ignorância, tem que ascender, tem que se elevar, tem que verticalizar. Aí vai para os cumes resplandecentes. Aí de lá você grita.